Vós sois o sal da terra. Se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais serve, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Essas são as palavras de Jesus para o grupo de ouvintes no Sermão do Monte e mais especificamente para os seus discípulos. O sal é um dos elementos importantes do mundo antigo, utilizado desde a economia até mesmo para fins religiosos. Dentro da economia, ele era utilizado como forma de pagamento aos romanos, que recebiam o seu salário em sal e negociava isso nas praças da cidade. E era utilizado também dentro dos círculos religiosos para poder salgar as carnes que eram apresentadas em sacrifício. Entretanto, essa não é uma das maneiras com a qual Jesus faz referência ao sal dentro do texto de Mateus 5, versículo de número 13. Jesus ele faz uso da metáfora do sal e aplica ela diretamente aos seus ouvintes e aos seus discípulos que estavam ali a ouvir no Sermão do Monte, dizendo: vós sois o sal da terra. O sal possui muitas características, desde a condimentação até a conservação propriamente dita dos alimentos, o que era muito peculiar em uma cultura que não disponibilizava de geladeiras como nós hoje no período pós-moderno. Todas estas características são verdadeiras e podem ser aplicadas à vida do cristão. Entretanto, ao que parece, a ideia de Jesus ela vai um pouco mais além do que estas afirmações. A ideia geral de Cristo aqui é demonstrar que o crente santificado deve ter a realidade daquilo que ele professa. Da mesma forma que o sal deve apresentar as características que nós esperamos dele. Por outro lado, quando o cristão não demonstra as características daquilo que de fato ele é, muito provavelmente ele seja um sal insípido, ainda que ele hasteie o nome de cristão. E aqui, muito provavelmente, Jesus tem em mente um sal específico que fica à costa do Mar Morto, mais especificamente na localidade de Jabel Usdum. Segundo alguns pesquisadores, este era um sal que, quando em contato com outros elementos que fazia uma espécie de depuração, ele perdia sua característica e deixava então de salgar, ele deixava então de dar gosto, ele deixava então de conservar. Desta forma, ainda que muito triste, o sal ele conserva a sua aparência, mas não o seu caráter. Quando então perdia a característica daquilo que era próprio, o sal também perdia a sua serventia. Segundo o Talmud, o sal que era impuro e não era útil mais em específico para poder ser utilizado nos sacrifícios, ele era jogado ao redor do templo em escadas e declives para que impedisse o terreno de se tornar escorregadio. Em outros momentos, este sal que era insípido, que não servia, não tinha mais utilidade alguma, eles eram então lançado e utilizado para a construção da pavimentação de ruas pelo Império Romano. De maneira que, ao perder a sua característica, também perde a sua utilidade. Esta afirmação de Jesus é extremamente relevante, em especial para podermos pensar a nossa responsabilidade diante da sociedade com relação àquilo que nós somos de fato. Ao olharmos para a afirmação de Jesus e a atual conjuntura da igreja, é de ficarmos extremamente preocupados. Nós temos uma igreja que parece sal, quando na realidade ela é um sal insípido, que já perdeu a sua característica. Ela já entrou num processo de contaminação ao ponto de, quando se olha para ela, você consegue observar que é uma igreja, mas o seu caráter, infelizmente, já não é mais o do sal. Isso nos demonstra que mesmo o cristianismo sem a sua real autenticidade pode se tornar, sim, uma religião insípida. Nós não podemos perder as nossas características.
não podemos perder aquilo que nos é peculiar, as nossas propriedades como cristãos. Porque senão também junto com estas propriedades nós perderemos o valor. O que vem acontecendo é que a igreja vem perdendo a sua característica, aquilo que lhe é peculiar, e tem se esquecido do seu propósito enquanto povo de Deus, que é ser sal, demonstrar aquilo que somos de fato. E por conta disso, esquece-se de sua responsabilidade, que é a preservação de tudo aquilo que Deus criou e o retardo da maldade sobre a face da terra. Esse é um dos propósitos da igreja do Senhor. Infelizmente, encontramos muitas pessoas que têm uma perspectiva de, quando confrontado com o sistema que está em torno de nós, elas simplesmente se omitem. Elas fecham seus lábios e elas não querem se pronunciar. E as respostas é sempre as mesmas. O mundo é assim mesmo, não adianta. Não queira mudar o imutável. Infelizmente, há uma série de corrupções e as pessoas vão cedendo e se omitindo. Isto é preocupante. Nas palavras de Martin Luther King, o que nos preocupa não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. E a igreja, ela foi chamada não para omitir a sua característica, mas para poder demonstrá-la. Isso nós não podemos abrir mão. Por isso, eu quero convocar você que assiste este vídeo, que veio aprender um pouco mais sobre o que é ser sal, para que nós juntos possamos combater esse sistema caído, corrupto e falido, no qual muitas das vezes toda a sociedade está inserida. É totalmente possível nós, como Igreja de Cristo, mantermos a característica com o auxílio do Espírito Santo e proclamarmos as verdades do Evangelho, hastearmos a bandeira de que é possível viver em uma sociedade à luz de uma cosmovisão cristã, que é possível viver uma sociedade à luz de princípios teocêntricos, onde o Senhor é o rei da história, é aquele que coordena soberanamente todas as coisas, e termos desta maneira e a partir desta ótica uma vida muito mais sublime que exalte o nome do nosso Deus. Não se misture com elementos desta vida que possa fazer você perder a sua característica, mas que através da sua característica, você como servo de Deus, como filho de Deus, como crente santificado, você esteja disposto a demonstrar aquilo que de fato você é, sal da terra, aquilo que de fato Deus te chamou para ser, sal da terra. Não somente um preservador, não somente um conservador, mas alguém que evidencia as características daquilo que de fato você é e foi chamado para ser. Diante das mais variadas adversidades, nós somos convocados por Cristo a demonstrar aquilo que somos. Que em meio à política nós possamos ser sal. Que em meio à sociedade corrupta nós possamos ser sal. Que em meio a todo o sistema falido, nós possamos ser sal. Cristo nos chamou para isso, para sermos diferentes. Em meio a um antro de corrupção, em meio ao próprio pecado, Cristo nos chamou para podermos evidenciar aquilo que nós somos. Que nós possamos demonstrar essa característica de forma muito clara, estando disposto a sofrer as aflições como um bom soldado de Cristo Jesus, para que Ele glorifique o nome dEle e nós não sejamos tidos por sal insípido, que não serve para absolutamente mais nada, que se tornou inútil aos propósitos de Deus. Que Deus nos abençoe e que nós possamos juntos evidenciar as características daquilo que somos, daquilo que Deus nos chamou para ser. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se assim Deus quiser.